E hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia da Justiça. A data é uma oportunidade para lembrar que o acesso à justiça é um direito fundamental, necessário para enfrentar as desigualdades e fortalecer a nossa democracia. (8 de dezembro, Dia da Justiça). Ela é representada por esta estátua imponente com mais de 3 metros de altura. A obra na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi esculpida no granito pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiatti. Os olhos vendados representam a imparcialidade. A espada significa força, coragem. A estátua representa a deusa Têmis da Grécia Antiga, símbolo da justiça, da lei e da ordem. Ela era invocada por quem jurava dizer a verdade. No Brasil, a justiça começou a ser instalada em 1530. O rei de Portugal, Dom João III, deu amplos poderes ao administrador colonial Martim Afonso de Souza. Um deles foi o de sentenciar à morte quem cometia crimes mais graves. Do século XVI para cá, os brasileiros vêm conquistando direitos por meio das leis. Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, consolidação das leis do trabalho. Mas, na prática, o que a justiça faz pelos homens? A gente pode citar alguns julgamentos. Temos vários casos emblemáticos, julgamentos como o que reconheceu as uniões homoafetivas, o que reconheceu a valia da ciência com a manutenção das pesquisas com células-troncos embrionárias, julgamentos que reafirmam a liberdade de expressão, julgamentos que reafirmam a necessidade de termos uma vida pública sem manchas, com a chamada lei da ficha limpa, julgamentos que aboliram a prática do nepotismo na estrutura da administração pública brasileira. Vários julgamentos que reafirmam entre nós a necessidade de um judiciário livre e, acima de tudo, independente. Os direitos fundamentais estão na Constituição de 1988. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei e têm o direito inviolável à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A Lei das Leis também trouxe um capítulo inteiro dedicado ao Poder Judiciário. A competência de cada órgão, as garantias aos juízes, como a vitaliciedade e os limites, como não exercer outro cargo. No nosso país, a nossa Constituição garante o livre acesso à justiça e nós temos garantias várias que possibilitam que o cidadão possa buscar o Poder Judiciário nesse afã e nessa intenção de construir um país melhor para todos, com harmonia e equilíbrio. O Dia da Justiça foi criado por um decreto-lei de 1945 que estabeleceu feriado em 8 de dezembro no Judiciário. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, é um dia de reflexão e de homenagens. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, rende homenagem a todos os operadores do direito, a todos aqueles que zelam pelo cumprimento das leis em busca de um país mais justo, mais humano, mais solidário e mais democrático. A mensagem do ministro Luiz Fux, representante do órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é de esperança numa era digital que sempre precisará do homem no comando. Vivemos uma nova era, uma era que ao mesmo tempo é uma era digital, mas que precisa ser alimentada pela mão do homem. Então a justiça hoje, ela tende a cumprir o seu principal objetivo, que é dar uma resposta judicial num prazo razoável e dar à parte que tem razão aquilo a que ela faz jus, exatamente para que não alimente o desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos. E, acima de tudo, a justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania, garante a soberania popular, garante as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança. E para falar sobre a data, eu converso agora com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. É uma honra conversar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, ministro.
Boa tarde, Rafaela. Honra para mim estar aqui com vocês nesse dia tão emblemático. Pois é, um dia tão significação. Emblemático, muito significativo, o Dia da Justiça. Eu queria que o senhor falasse da justiça, que é uma justiça livre, uma justiça cada vez mais próxima do cidadão, essa justiça falando do valor dela. O senhor com toda a poesia e um juiz muito experimentado. Obrigado. Você disse bem, justiça como valor, justiça como instituição, como organismo. A justiça como valor é síntese, é o resumo de outros bens da vida, de outros valores intrinsecamente democráticos e civilizados. Os gregos, Rafaela, antigos, diziam que havia 4 valores que mais emprestavam grandeza, propósitos, significados elevados à existência humana. Esses 4 valores, numa linguagem bem filosófica, eram a liberdade, a bondade, o bem, a beleza e a justiça. A justiça como valor síntese, ponto de arremate. A nossa Constituição, no preâmbulo, diz que há 6 valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Que valores supremos? Liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e, ponto de arremate, justiça. Agora, como instituição, organismo, aparelho de Estado, nós temos a justiça muda de nome, passa a se chamar Poder Judiciário. Mas o povo ainda tem o Poder Judiciário como sinônimo de justiça. Vou à justiça, a justiça decidiu. Isso é o segundo conteúdo ou significado desse substantivo feminino, justiça. E o acesso, Rafaela, do cidadão, do indivíduo, de toda pessoa de direito, o acesso à justiça, à jurisdição, é o maior de todos os direitos constitucionais, operativamente falando, instrumentalmente falando. O acesso à justiça, prestadora da jurisdição, é o maior de todos os direitos do indivíduo e do cidadão. A Constituição Federal de 1988, eu sei que é uma bíblia para o senhor, nós estamos vendo várias aí no seu escritório. Ela significa um marco quando nós falamos de direitos e garantias, acesso ao Poder Judiciário. Ela trouxe um capítulo dedicado ao Poder Judiciário e fez a separação entre os poderes e atribuição de cada um. Olha, é uma Constituição que prestigia na devida conta o Poder Judiciário, por caber ao Poder Judiciário prestar justiça, a justiça como valor objetivo. E sinonimiza até a Constituição, justiça e Poder Judiciário em uma passagem muito simbólica. Quando a Constituição cuida das funções essenciais da jurisdição, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Privada, enfim, a Constituição diz das funções essenciais à justiça. Justiça aí é jurisdição, a cargo do Poder Judiciário. E a Constituição, no artigo 2º, estabelece uma ordem tão lógica quanto cronológica. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, a ordem é essa, o Executivo e o Judiciário. Tudo desemboca no Judiciário, é o desaguadouro, porque quando se bate às portas do Judiciário é porque há um dissenso, há uma contenda, há um litígio, há uma divergência, há uma controvérsia com gravidade suficiente para instabilizar a vida coletiva. Então a Justiça vem, decide, resolve a controvérsia e pacifica a sociedade, estabiliza as relações sociais, equilibra a vida em sociedade, promove, em suma, a coesão social. É a função última da justiça. Ministro, em um momento
excepcional que vivemos em virtude da pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário, ele não só se adaptou à nova realidade com uma tecnologia avançada que já vinha caminhando nesse sentido, né? Mas o Judiciário, ele aumentou a sua produtividade em boa parte do país. O CNJ aponta isso com dados estatísticos. Como é que o senhor avalia essa atuação do Poder Judiciário em ano de pandemia? Digna de todo elogio, o Poder Judiciário está fazendo das dificuldades oportunidades, como recomendava Einstein inicialmente e depois recomendava também Hannah Arendt, né? A crise é isso, de um lado você tem uma dificuldade, mas do outro lado é preciso buscar a oportunidade, ou oportunidades de resistência da crise e de superação dela mesma, crise. Isso é o que se chama de resiliência, capacidade de resistir e capacidade de superar. E a justiça, como é a última, né, instância judicial, é o poder extremo que decide por último, a justiça como instituição, como organização, como aparelho, tem o dever de não falhar, portanto o dever de se reinventar, o dever de se ressignificar tecnologicamente, para que esse direito máximo de acesso à justiça, de toda pessoa jurídica, de toda pessoa física, de todo cidadão, esse direito não seja frustrado. É o dever da reinvenção. Não é opção pela reinvenção, é dever para que esse direito superior, supremo, de bater as portas do judiciário, seja efetivado. O Poder Judiciário tem sido protagonista, convidado cada vez mais a se manifestar sobre assuntos variados. E eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os principais desafios, segundo a sua avaliação. Nós temos uma questão também da quantidade de processos, né? O Poder Judiciário hoje ele é protagonista, mas da mesma forma a quantidade de processos é quase humanamente impossível para julgamento do número de juízes no país, né? Então, o que a gente precisa enfrentar para avançar cada vez mais como um pilar da democracia? Olha, o CNJ vem cumprindo um papel muito bom nesse plano, nesse aspecto da racionalização da atuação judicial, da atividade judicante, estabelecendo metas para alcançar, meios de aumentar a produtividade, né, de diminuir também o número de recursos, encurtar prazos de julgamento. O CNJ tem sido um mecanismo fundamental para que todos desfrutem desse direito substantivo, igualmente fundamental, da razoável duração do processo. Agora, há prioridades que já estão na Constituição. As pautas de julgamento devem refletir essas prioridades que estão na Constituição. Por exemplo, encurtar distâncias sociais. Por exemplo, combater a degradação do meio ambiente, não é? Desconcentrar a autoridade, primar pelo princípio da probidade administrativa. São prioridades, combate à corrupção. São prioridades que já estão na Constituição. E o Poder Judiciário, diante dessa avalanche de processos, deve estabelecer suas diretrizes, não é? Seus critérios de preferência de julgamento. E nesse caso, quantitativamente falando, e pela natureza, pelo caráter das ações. Nesse caso, o critério de escalonamento das coisas e priorização das pautas de julgamento, nas pautas de julgamento, é a própria Constituição. Encurtar a distância social, sair do meio ambiente. Muito obrigada pela participação do senhor, excelente entrevista. Celebramos muito bem o Dia da Justiça com uma entrevista ao vivo com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, sempre ministro Carlos Aires Brito. Obrigada mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde.